Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando aqui mais um programa correspondente internacional nessa quinta-feira, 30 de setembro de 2021. Já queria convidar todo mundo a curtir o nosso vídeo, a comentar à vontade aqui no nosso chat, que a gente vai, como sempre, interagir com o nosso público. A compartilhar também o programa nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, por e-mail, nas páginas e grupos aí que vocês frequentam e também mensagens privadas aí para os seus amigos conhecerem o correspondente internacional. Hoje a gente vai falar de bastante coisa. Queria convidar também, por último, vocês que estão assistindo a gente a tornarem-se membros da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês, o pacote básico. Você já contribui de uma maneira muito significativa com o nosso canal. O pacote básico é R$ 7,99 por mês. Se vocês clicarem aqui embaixo do vídeo no botão Seja Membro, vocês vão ver aí as outras opções. Temos o membro bronze, né, que é o R$ 7,99, o membro prata, que é R$ 19,99, o membro ouro, que é R$ 49,99, o membro platina, R$ 99,99, e o membro rubi, R$ 199,99, cabe em todos os bolsos aí. Você que ainda não é membro, torne-se membro e contribua o máximo que você puder com a Causa Operária TV, porque vocês sabem, a gente não recebe dinheiro de capitalista, a gente não recebe dinheiro do Estado burguês, a gente é financiado pela classe operária, e vocês que assistem a Causa Operária TV, que gostam do nosso conteúdo, certamente são representantes da classe operária que estão aí, inclusive, mais avançados, né, ajudando a gente a construir uma imprensa operária, uma imprensa revolucionária para lutar contra a burguesia, para lutar contra os patrões e para lutar contra o imperialismo. Então, ajude a financiar a imprensa operária, a imprensa revolucionária. Torne-se membro da Causa Operária TV. Valeu aqui ao Heraldo, que envia um superchat pra gente. A Eunice Gonçalves Pereira, da Bahia, também comenta com a gente. A gente vai interagir sempre aqui com os comentários. Podem comentar à vontade aqui no nosso chat. Vamos começar o programa assistindo a uma reportagem do Brasil de Fato sobre o movimento feminino na Venezuela, voltando aí a exigir a legalização do aborto. A maré verde tomou conta da Venezuela. No Dia Global em defesa da legalização do aborto, o movimento feminista venezuelano organizou uma marcha até a Assembleia Nacional para exigir a sua descriminalização. A Constituição venezuelana permite a interrupção da gravidez somente quando representa um risco para a gestante. Segundo organizações de direitos humanos, o aborto clandestino é a terceira causa de morte feminina na Venezuela. Em 2019, houve uma média de 15 abortos diários, de acordo com o levantamento da Associação Venezuelana para a Educação Sexual Alternativa, a AVESA. Já os últimos dados oficiais estão defasados. Apontam um índice de 10% de mortalidade feminina por aborto em 2013. Estamos pedindo que se deroguem los artículos 430, 431, 433 y 434. Creemos que ya la Asamblea Nacional tiene que dar el debate y el país tiene que dar el debate de encarar el aborto como un tema de salud pública y no como un tema penal. No creemos en la criminalización. Esos artículos fueron escritos en 1915 y el código ha sido reformado varias veces, pero no se han tocado los artículos que hablan del aborto. Por ello que esta movilización pide a gritos al Estado venezolano, no solamente a la sociedad en pleno, porque somos corresponsables en materia de derechos humanos, que debemos avanzar de manera simultánea en tres cosas: educación sexual integral para decidir, para tener conocimiento sobre mi sexualidad, mi cuerpo y mi reproducción. Segundo, tener acceso universal a métodos anticonceptivos. En un país en una guerra económica, además con los efectos de la pandemia, donde acceder a los métodos anticonceptivos es tarea casi imposible. Y tercero, siempre en simultáneo, acceso a aborto legal, seguro, gratuito y sobre todo acompañado entre nosotras mismas. A Venezuela também é um dos países da América Latina com maior índice de gravidez na adolescência, 85%, segundo aponta o Fundo de Populações da ONU.
E a crise econômica tem distanciado ainda mais as mulheres venezuelanas do acesso à saúde, planificação familiar ou métodos contraceptivos. No país, uma caixa de pílula custa em torno de $15. Já uma caixa de preservativo, cerca de $3, enquanto o salário mínimo é de $2,50. Por isso, cerca de 30% das mulheres venezuelanas em idade reprodutiva não têm acesso a qualquer método contraceptivo. A partir da pandemia, 73% disseram que a situação piorou em um levantamento realizado em 2020 pelo Centro de Estudos de Direitos Sexuais e Reprodutivos, o CDSEX. Por outro lado, 92% das entrevistadas acreditam que deveria ser criada uma nova política sobre planejamento familiar na rede de saúde pública do país. Y especialmente abordar el tema de la despenalización social, porque el hecho que nos prohíban que esté en el debate público nos impide que las personas puedan tener argumentos reales de la verdad del aborto en Venezuela. No es ético que en la Venezuela de hoy una niña que sea violada esté obligada a una maternidad forzada. Com a manifestação, 5 porta-vozes dos movimentos feministas puderam participar da sessão do Legislativo Nacional. Entre elas, Suzane e Daniela. Porém, a descriminalização do aborto permanece parada no parlamento. Mira, para nosotras es importante que tengamos aquí inclusive movimientos que no son chavistas. Es importante porque creemos que los temas feministas tienen que trascender la polarización política. Tenemos posiciones y las respetamos. Y sabemos que somos capaces de respetarnos en la lucha y en el acuerdo necesario para salvar la vida de las mujeres. Vocês viram aí na reportagem, né? O governo da Venezuela, ele sempre foi, de um modo geral, um governo que tentou, né, alianças aí com a Igreja Católica, apesar de a Igreja Católica ter sido uma das expoentes do golpe de 2002 contra Hugo Chávez, né, um dos principais agentes aí golpistas contra Hugo Chávez em 2002. Mas, né, como é uma esquerda nacionalista, pequeno-burguesa que governa a Venezuela, acredita que a conciliação aí com setores conservadores de direita ajuda na governabilidade, né? Mas isso daí faz com que alguns aspectos aí da política tradicional da esquerda, dos trabalhadores, seja abandonado, né? Ou pelo menos deixado de lado, como é o caso do direito da mulher ao aborto, né? Na Venezuela, como vocês podem ver, o aborto não é legalizado. Existe uma pressão muito grande da Igreja Católica, o que acaba afetando o governo, e por causa dessa conciliação, o governo não libera, né, o aborto. Agora, por outro lado, né, a gente viu aí um equívoco, né, na posição de uma das entrevistadas, que quer que não só os chavistas participem, ou seja, não só a esquerda participe. A direita não está interessada exatamente no direito das mulheres, né? Então, ela só vai participar se perceber que existe uma brecha para desestabilizar o governo através da questão da mulher, tentando capturar a luta da mulher para os benefícios próprios da direita. E, por outro lado, né, até mesmo ao lado disso, continua a pressão imperialista contra a Venezuela. O bloqueio econômico, que já dura aí cerca de 6 anos, 7 anos, 6 anos, né, foi em 2015, imposto pelo Obama, ele afeta principalmente a área da saúde na Venezuela, o que logicamente afeta a saúde da mulher, né? Diminui aí as possibilidades de um correto tratamento, inclusive nessa questão aí do aborto, da gravidez, né? Então a questão do bloqueio econômico contra a Venezuela afeta todas as áreas aí da vida dos venezuelanos, e as mulheres, como sempre acontece, né, estão entre os setores mais afetados aí pela política de rapina do imperialismo. Suemis Tenório
dar boa noite pra gente. Ela que... Bom, não sei, pensei que fosse a bandeira da Suíça aqui, mas acho que é a bandeira do Vietnã. No Vietnã é de noite, não sei se ela tá no Vietnã, mas boa noite para você, se tá de noite aí para você, Suemis. Vamos ver mais uma reportagem agora da Telesur em parceria com o Brasil de Fato, porque a China voltou a denunciar, né, as manobras aí diplomáticas agressivas dos Estados Unidos, do governo Biden, contra Pequim e outras notícias da Ásia. A China reafirmou hoje sua total rejeição às últimas tentativas promovidas pelos Estados Unidos de conter sua influência e classificou a recente cúpula do chamado Quarteto e a criação da Aliança AUKUS como tentativas fracassadas e enganosas de barrar seu desenvolvimento. A Embaixada da China reitera sua postura de condenar estes supostos espaços de diálogo multilateral, que, na verdade, representam uma ameaça a outras nações. As autoridades de Pequim denunciaram que nenhum mecanismo de cooperação deve indicar ou minar os interesses de terceiros e convocaram Washington e seus aliados a se concentrarem no desenvolvimento compartilhado e não no confronto. A China assegurou que o Quarteto Summit, que reuniu líderes dos Estados Unidos, Japão, Índia e Austrália em Washington, foi outro exemplo da mentalidade de Guerra Fria que persiste no governo dos Estados Unidos. Sobre o AUKUS, aliança de defesa que os Estados Unidos estabeleceram junto com a Austrália e o Reino Unido, Pequim denuncia que pode desencadear uma corrida armamentista e gerar um perigoso clima de tensão nuclear na região. No resto da Ásia, as duas Coreias estão tentando aliviar o perigoso clima de tensão das últimas semanas, e o Ministério Sul-Coreano para a Unificação pediu o restabelecimento dos canais de comunicação após o líder máximo do governo da República Popular Democrática da Coreia, Kim Yo-jong, defender a necessidade de um debate construtivo entre os dois países a fim de melhorar as relações, realizar uma cúpula intercoreana ou mesmo declarar o fim da guerra entre as duas nações. Em várias ocasiões, Pyongyang expressou sua total disposição para o diálogo, mas instigou os Estados Unidos e a Coreia do Sul a abandonarem a atitude hostil e a dupla moral em questões de defesa. Enquanto isso, na Índia, milhares de agricultores iniciaram uma nova greve nos estados de Punjab e Haryana, vizinhos da capital Nova Delhi, para marcar 10 meses desde o início dos protestos contra 3 polêmicas leis agrícolas. Tal como haviam anunciado, os camponeses saíram hoje às ruas e bloquearam muitas avenidas para exigir a revogação das 3 leis, que, segundo eles, ameaçam a subsistência do setor agrícola e dos pequenos agricultores, deixando-os à mercê das grandes empresas. Este é o panorama hoje deste lado do mundo. Nos próximos dias voltaremos com mais novidades sobre o continente asiático. Até lá! Fala que tá na Itália. Isso aí, valeu, companheira. Não consegui fazer meu cartão de crédito pré-pago para dar minha contribuição ao PCO. Infelizmente, aqui onde moro não tem. Vou fazer nos Correios, talvez dê certo. Qualquer coisa, Suemis, a gente pode te ajudar aí orientando. Mas muito obrigado pela sua disposição em contribuir com a Causa Operária TV. É muito legal tê-la também com a gente aqui. Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Obrigado pela sua disposição em contribuir. Bom, vamos direto para Nova York, então, para a gente falar um pouco da política norte-americana com a nossa correspondente Adriana Machado. Oi, Adriana, tudo bom com você? Como é que você está? Oi, companheiro Vasco, oi, Laís, todo mundo que está assistindo a Causa Operária TV, tudo bem por aqui? Prazer estar de volta. Isso aí, eu só achei engraçado porque quando a câmera corta, aparece aqui o reunião de pauta. Se a produção tiver como tirar isso daqui, porque não estamos no reunião de pauta, estamos no correspondente internacional. Nem vem aí pessoal do reunião de pauta querer fazer propaganda enganosa aqui no correspondente internacional. Mas hoje a gente mandou os vídeos para a Laísa na última hora, então a produção está tendo que trabalhar
correndo deve ter. Aqui é, como diz o Muricy Ramalho, aqui é trabalho. Mas, Adriana, você cobriu, né, na semana passada a Assembleia Geral da ONU. Na verdade, cobriu o que interessa mais, na verdade, né, que são os protestos ali populares em Nova York. Como é que a gente inclusive tem imagens, né? Como é que foi cobrir com o pessoal? Porque a gente mostrou no programa anterior, né? Tinha gente se manifestando pelos direitos das populações oprimidas e também tinha gente se manifestando pelo golpe, né? Por exemplo, no Irã. Agora a produção colocou, estamos no correspondente internacional. Pode falar. Pois é, foi muito interessante. A gente foi, como o Bolsonaro era o primeiro a falar, a gente foi bem cedo, os brasileiros foram cedo, e eu acabei passando o dia todo lá e vendo, teve protesto o dia inteiro. E foi muito interessante ver, porque dava para ver direitinho o que era protesto pró-imperialista e o que era protesto, que eram os protestos, a maioria deles dava para ver que eram bem pagos e que as pessoas que estavam lá estavam organizadas e algumas sendo pagas, e a diferença para os protestos da esquerda, que geralmente eram um pouco mais, não vou falar desorganizados, mas menos planejados, mas esqueci a palavra. Mas eles também eram os mais oprimidos pela polícia. A gente não podia ficar em todos os lugares, tinha um lugar específico que você podia ficar. Então, tinha muito, era engraçado porque vários países tinham protestos contra e a favor. Então, dava para ver também a diferença dos perfis da direita e da esquerda. Foi muito interessante. Deu para ver que a maioria desses protestos que pareciam menos espontâneos, essa que era a palavra que eu estava procurando, menos espontâneos eram os protestos que, por exemplo, do Irã, que está sofrendo muita pressão do imperialismo, da China, que está sofrendo muita pressão do imperialismo, tinha um pequeno da Etiópia, da parte que a gente falou no Mundo em uma Hora, sobre a questão do chifre da África, apareceu lá. Então, foi muito interessante. Se a Laísa puder ir mostrando, a gente tem um do Irã, começando com do Irã, e depois... então, a gente vê aí os bonecos, né, do Ibrahim Raisi e do Ali Khamenei, o presidente, o líder supremo do Irã. Então, eles tinham... foi o maior protesto esse contra o governo do Irã. Eles pediam a mudança de regime abertamente, gritando que queriam a mudança de regime, e aí colocavam essas plaquinhas falando que eles são ditadores, mostrando as vítimas, que eles foram perseguidos, quem que eles mataram, mas não fala nada de quantos que o imperialismo matou. Fala só do governo nacionalista do Irã, né? E aí, enquanto essa era a área onde podia protestar, um parque que eles fizeram as divisões. Aí o pessoal do Black Lives Matter estava saindo para ir andar para a rua. Do Vidas Negras Importam. Aí eles passaram aí do lado. Eu tô no mudo, Laísa? Não, perdão, pensei que eu tava no mudo porque eu tava falando aqui, Adriana, só lembrando que o Irã sofre
um bloqueio econômico dos Estados Unidos, né? E esses iranianos não protestam contra esse bloqueio econômico. Protestam Isso. contra o governo iraniano, que sofre o bloqueio econômico que impede o Irã de importar produtos, inclusive básicos aí. E como a gente falou da Venezuela, prejudica muito o povo, inclusive leva, em alguns lugares, o povo a passar fome, né? Só que não é contra isso que esses iranianos vendidos se manifestam, né? Desculpa, Vasco, eu não estava te ouvindo, mas é isso aí. E, e- e ficou muito claro, assim, dava para ver direitinho os protestos que eram promovidos pelo o interesse imperialista, né? O Irã agora que está tá tendo tensão na fronteira com o Azerbaijão, eu acho que é por causa eles estão fazendo movimentações militares porque estão falando que o Israel está lá no Azerbaijão na fronteira, então tá tendo vários conflitos, né? Tensão. Então, depois o próximo vídeo, acho que agora já está repetindo. O próximo vídeo é sobre o Black Lives Matter, que eles também estavam falando do Haiti. Esse aí, tá vendo? Tem a placa para parar a deportação do Haiti, dos haitianos. E isso foi antes daquela foto. Eu acho que foi antes, agora eu estou na dúvida, mas eu acho que foi antes da foto dos policiais na fronteira que pareciam estava A gente tem a cercando foto, não os tem? cavalos. Depois do vídeo, aí, essa Isso. aí. Essa foto aí que também ficou famosa, rodou o mundo, né? Muito significativa. Porque o É, Biden, ele anunciou a deportação aí pelo menos 12 mil haitianos. Deportação em então, massa de haitianos, né? e estão pressionando o México também para deportar haitianos. Então, o movimento do Vidas Negras Importam tomaram essa. Eu acho que foi por causa da foto, tomaram essa causa nesse dia da, da, da ONU. Podemos voltar a E ver foi os muito, vídeos. foi muito interessante, porque mostra, começou a ver que a popularidade do Biden, que já não era boa, está caindo cada vez mais e mais rápido, né? O próximo vídeo, se a Laís puder tocar com áudio, a gente vai escutar. É palavrão, mas é em inglês, então acho que não tem problema. Eles estão xingando o Joe Biden, que agora todos os protestos aqui, eles começaram a entrar com essa música que é xingando o Joe Biden. O pessoal do Vidas Negras Importa começaram a protestar junto com o pessoal da antivacina. E aí você vê o perigo do identitarismo, porque o pessoal do Vidas Negras Importa até agora eles falam que são apolíticos, que não querem partido, não querem se envolver com política e tal. Mas agora, com a questão da vacina, eles estão se aproximando da direita fascista muito rápido por causa da questão da vacina. Porque, na verdade, quem não quer tomar vacina é o trabalhador, é uma questão de classe muito visível, assim, é o negro trabalhador que não acredita na vacina. Tem o vídeo aí? A Então, gente tem? Será? a gente tem um vídeo esse.
É que em inglês não ofende, ô Adriana. Valeu aqui o Paulo César Severa dos Anjos, que se tornou membro da Causa Operária TV. Muito obrigado, companheiro. Você está contribuindo de uma maneira muito importante com a imprensa operária, com a imprensa revolucionária, para a gente manter a nossa programação, para a gente aprimorar a nossa programação, né? Para a gente também ampliar o nosso conteúdo, ampliar a nossa grade, fazer novos programas. A gente tem, né, já o planejamento de lançar novos programas em breve, inclusive documentários também, séries aí de entrevistas, e é com esse tipo de contribuição que a gente com certeza vai conseguir. E uma coisa que eu lembrei agora, o PCO ele vai lançar nos próximos dias uma campanha poderosa aí de financiamento tanto da COTV como do DCO, uma das campanhas mais amplas de financiamento que a gente já realizou para justamente aprimorar, melhorar a nossa imprensa e transformá-la, né, tentando transformá-la em uma imprensa profissional. Então vocês aguardem aí que vai ter novidades nos próximos dias. Agora, Adriana, sobre essa questão dos haitianos, né? O Biden, o Biden ele é o sucessor aí, não direto, né, porque teve o Trump no meio, do sucessor do Barack Obama. E o Obama, ele é sucessor inclusive político, né? Ambos são aí democratas identitários, pseudo-humanitários. O Obama ele foi eleito com apoio dos negros, com apoio dos latinos, com apoio da comunidade imigrante, principalmente das Américas. E foi o presidente que mais deportou imigrantes na história dos Estados Unidos. Foram dezenas de milhares de imigrantes deportados. O Biden, ele foi eleito também, né, com essa demagogia identitária de que colocou a Kamala Harris, que é uma mulher negra descendente de imigrantes, como vice-presidente, fez um gabinete, né, montou um gabinete identitário. O Black Lives Matter, inclusive, né, o principal ala do Black Lives Matter apoiou o Joe Biden e sua demagogia identitária. E aí o que a gente vê, a gente inclusive já tinha, né, cantado a bola. O Biden vai ser pior do que o Trump, o Biden vai fazer um monte de atrocidade, o pessoal falando que ele era um humanista, um progressista, um homem de esquerda e tudo mais. E aí a gente vê ele bombardeando países, ele massacrando populações e agora deportando 12 mil imigrantes haitianos, e cenas como aquela foto que a gente acabou de ver, né? De uma caçada como se fosse num filme de época norte-americano, né? Mostrando como que os negros escravos eram tratados no sul do país, só que isso daí é setembro de 2021. Eu lembro que teve muita gente que ficou com raiva da gente quando a gente falava que o Biden não era o menos pior. Mas o mais engraçado é que são as mesmas pessoas que estão com raiva que a gente fala que ainda bem que o Afeganistão expulsou os Estados Unidos de lá. Essa questão do Haiti foi tão absurda e as imagens foram tão chocantes. Teve uma discussão assim, mas aqueles policiais não estavam chicoteando os negros, eles estavam só levantando o chicote para cima, como se fizesse diferença. E a Kamala Harris falou que está muito preocupada com o tratamento dos imigrantes haitianos. Nossa. E sendo que foi ela que foi lá pessoalmente, né? Fazer questão de ver que isso ia acontecer. Ela que planejou, que estava pessoalmente encarregada da situação, né? E as deportações não pararam. Depois, quem puder dar uma olhada, a região, muita gente que está lá,
uma situação horrível. E os Estados Unidos, como o país que provocou essa situação no Haiti, né, que várias vezes teve a oportunidade de não fazer nada, mas atrapalhou o Haiti na recuperação dos terremotos, eles roubaram dinheiro, atrapalha na política, então são diretamente responsáveis pela crise no Haiti e fica com essa demagogia, dá muita raiva de ver. E o que está acontecendo é que as pessoas que elegeram o Biden também estão ficando com raiva. Então, a popularidade dele está caindo muito rápido. E agora, com mais essa crise, né, já teve o Afeganistão, perdeu no Afeganistão. Agora, essa crise da imigração com essas imagens horrendas que chocaram o mundo. E agora que a gente vai falar depois também com a crise na economia. Então, o Biden a situação está pegando fogo, assim. Ele está com muitos problemas na administração. Uhum. Só antes de a gente continuar falando da situação interna dos Estados Unidos, deixa eu agradecer aqui ao nosso querido companheiro Ernesto Abdala Filho, que direto de Barcelona, na Espanha, na Catalunha, que luta pela independência e nós apoiamos, logicamente. Querido companheiro Ernesto está aqui com a gente sempre, enviando sua contribuição financeira para a Causa Operária TV, o que é muito importante para sustentar a gente. O Ao Vivo comenta aqui também, assim como o Fernandes da Silva, também companheiro nosso aí, que está na rua aí quase todo dia, ajudando o PCO a panfletar aí, chamando os trabalhadores a se mobilizarem. E também, Adriana, além dos protestos, né, dos iranianos pagos pela CIA e do Black Lives Matter, teve outros protestos, né, uma vez que a Assembleia Geral da ONU é um evento, assim, um evento que acontece uma vez por ano apenas, então e como é no centro do mundo, né, ou seja, Nova York, é uma oportunidade para as pessoas de vários países se manifestarem contra os seus governos, a favor dos seus governos, né? E teve mais coisa, conta pra gente aí. Bom, se a gente pular a ordem dos vídeos, se não atrapalhar muito a Laís aí, tem o número 9, que é o do Senegal, que dá para ver o pessoal de um lado contra o governo, estão aí cantando, dançando, divertindo, e o outro lado da rua é o pró-governo. Eles estão uniformizados, são menos. Era engraçado de ver, assim. Também teve do Peru, teve contra o Castilho, é o vídeo número 10, teve contra e depois teve depois, são 2 vídeos. Aí eles chamam o Castilho de terrorista, de comunista. Inclusive, eu vou perguntar para a Kathleen, nossa companheira holandesa, que já viveu no Peru, se ela já viu alguma loira no Peru, em algum momento que ela viveu lá, porque tem uma das pessoas aí tem o cabelo loiro, né? Então a gente já vê como... E tem a bandeira dos Estados Unidos também aí peruanos, aparecendo. Né? Pois é. E teve uma manifestação a favor também do Pedro Castilho contra a tentativa golpista. Esses daí são todos fujimoristas, né? Eleitores da Keiko Fujimori. O próximo vídeo 11 é pró-Peru. A manifestação do Brasil também, se a Laís achar aí o vídeo 11, é esse. O meu amigo que estava me acompanhando esse dia, era da Colômbia, ele ficou impressionado também de ver que os manifestantes pró-Bolsonaro não tinham a bandeira do Brasil, tinha só a bandeira dos Estados Unidos. E aí você vê, do Peru tem a bandeira dos índios peruanos, tem música mais alegre.
A Huipala, né, a bandeira Isso. dos indígenas peruanos, bolivianos, denunciando, né, os peruanos aí a desestabilização da direita peruana contra o governo do Pedro Castilho. E tem um vídeo, Adriana, que você fez dos peruanos, inclusive, segurando a Huipala, pedindo Lula presidente, né? Se a Laísa puder mostrar aí, o vídeo é com áudio. 12. Vamos mostrar pra gente ouvir. Aí. Eu acho que tá todo mundo ouvindo, menos a gente, Vasco. Será? Acho que sim. Não, agora sim. Agora o pessoal tá ouvindo. Vamos a tomar un descansito en la festejación de la música para rendir homenaje. Pois é, eu achei muito, muito interessante porque todo mundo da América Latina que veio falar comigo, que era do Brasil, perguntava do Lula. E eles falaram que é muito importante para eles que o Lula voltasse à presidência, porque para eles, no país deles, a vida era melhor quando o Lula era o presidente do Brasil. Eu achei muito interessante isso. E não só eles sentiam mais certeza, né? Dava conforto para eles. Hoje em dia, o Bolsonaro aterroriza todo mundo, até os vizinhos. Inclusive Tem você tirou uma foto com o pessoal, né? Isso, PCO tem é um partido verdadeiramente internacionalista, junto com os meu amigo da companheiros Colômbia irmãos tinha latino-americanos. O meu amigo da Colômbia tinha uma bandeira do Brasil e pediu para eu segurar para foto. Você Eu- tá se justificando aqui. Meio tensa, eu fiquei meio tensa. Eu tive que explicar para ele como que é a situação da bandeira brasileira nesse momento. Ali o Mas tem PCO gente do junto. Equador, tem gente da Venezuela, Tô vendo a tem bandeira da gente Colômbia. da Colômbia e o pessoal do Partido Peru Libre, Uhum. que Que é o estavam partido do organizando. Castilho. Legal. Isso. Foi muito interessante. Tem um vídeo que mostra o pessoal da China, o número 8 lá, isso, que mostra o protesto contra o Partido Comunista na China. E era muito engraçado, que era muito organizado, muita gente lá em fileiras, aí todos com a mesma ideia, igual a do Nossa, Irã. parecem os coxinhas bolsonaristas, né? Tudo de amarelo. Não é a única semelhança, com certeza, deles com os bolsonaristas, né? E esse aí era o lugar onde era permitido protestar, era esse lugar. Então, era um lugar longe da rua, a rua daí da frente estava fechada, ninguém via, então praticamente você protestava só para você e seu grupo. Então, ninguém queria ficar lá, só ficou lá o pessoal que era pago e que tinha organizado. Então, os contra o Partido Comunista da China ficaram lá e o Irã ali do lado. E o resto só chegava para fazer o protesto e depois ia para a rua. E na rua tinha muita polícia, eles não deixavam você ficar em lugar nenhum, você tinha que ficar andando, a polícia oprimia, ameaçava de prender, se você tivesse com megafone, eles falavam que você podia ser preso. Então, foi interessante ver assim, como que eles falam que você pode protestar, mas eles te colocam fechado numa praça que ninguém vai ver. Esse é o protesto permitido. Uhum. Valeu aqui ao LC29 que enviou um super sticker. Também obrigado pelo comentário do companheiro Sem Chance. Boa tarde também, companheiro. Adriana, e as novidades aí econômicas nos Estados Unidos?
Pois é, tá uma loucura aqui também. Então, a gente teve o Afeganistão, a derrota do Afeganistão, o problema no Haiti, e agora estão votando os pacotes econômicos. E tá uma confusão. Eu mandei umas fotos para a Laís aí de umas das matérias que saíram hoje, falando da confusão que está. A infraestrutura, a medida para a infraestrutura está em perigo, porque os democratas não conseguem unir o partido. O que acontece é o seguinte, pode voltar para mim, mas que são o pacote do Biden era um pacote de 7 trilhões. Uma parte já foi, que foi a parte da pandemia, que todo mundo recebeu cheque, que meio que acalmou os ânimos durante a pandemia. Todo mundo ficou em casa, quer dizer, quem podia, né? Muita gente ficou sem trabalhar porque estava recebendo o auxílio, e agora isso acabou. Então, o pessoal agora está sem auxílio emergencial e eles estão começando a votar as duas outras partes do grande pacote de 7 trilhões. A primeira parte é a parte de infraestrutura e a segunda parte é a parte que eles falam de capital social, que é a parte que realmente chega na educação, na saúde, que era a parte que é super popular, que o Bernie Sanders ficou repetindo, que aí todo mundo fez uma campanha muito grande, todo mundo foi eleito porque falou que apoiava essa ideia de que o governo ia ajudar mais com educação, saúde. Então, é uma coisa super popular, mas que está na cara que os neoliberais não querem fazer muito. Eles vão fazer o mínimo possível. Então, primeiro, eles estão votando essa lei da infraestrutura, que dá $1 trilhão. Antes eram 2 trilhões, eles já baixaram para 1 trilhão. É uma medida que é bipartidária, ou seja, eles aprovaram no Congresso junto com os republicanos, e ela direciona $1 trilhão para a infraestrutura, que está caindo aos pedaços. E o que eles chamam de estrutura? É construir estrada, ponte, levar internet para o interior, porque não dá lucro para as empresas de internet levar para o interior, então não tem. E eu acho que principalmente isso, a de infraestrutura. E todo mundo sabe que infraestrutura, a gente que viveu a Lava Jato e as notícias da Odebrecht, essas obras abrem caminho para muita corrupção, né? Então, essa medida que é bipartidária, que os republicanos apoiaram, que eles eram de 1 trilhão, baixou para 1, eram 2 trilhões, baixou para 1, eles estavam conseguindo passar. Mas os democratas progressistas estavam querendo garantir que o próximo pacote, que é o de 3,5 trilhões, que é o para o social, que ele esteja atrelado, que tem uma promessa, que a gente vai passar esse da infraestrutura se prometerem passar o outro do social. E aí a ala principal do Partido Democrata não quis fazer esse acordo. Então, acontece que eles não estão conseguindo aprovar nem o de infraestrutura, porque parece que o plano era de meio desmontar o 3,5, que era o social, e ficar mais só com esse da infraestrutura.
O que parece ser é que os neoliberais estão muito prontos para dar dinheiro para as corporações, mas na hora de chegar nas pessoas, eles vão usar o identitarismo para falar: esse grupo aqui de negros conseguiu. O projeto do Biden, que descreve para onde vai o dinheiro, é todo cheio de pinceladas identitárias. Então, está uma confusão, eles não estão conseguindo passar os projetos, e a secretária do Tesouro americano já falou que dia 18 de outubro, se eles não aumentarem o limite do teto de despesas, que os Estados Unidos não vão conseguir pagar a dívida e vai, pela primeira vez na história, não pagar a dívida, que iria causar uma crise muito grande, né? Então, o Biden está no meio dessa crise toda, ele está vendo, cada vez está mais difícil dele conseguir o projeto dele, que era de ter algum dinheiro para ele poder falar para as pessoas que estava fazendo alguma coisa da economia para ajudar, o plano dele é mais ou menos igual o do Trump no nome, é Build Back Better, é reconstruir um país ainda melhor, uma coisa do tipo. Então, ele nem essa demagogia com o pacote econômico ele está conseguindo fazer. A crise é muito grande e a gente tem que ver como que eles vão conseguir evitar que o país perca essa data de não conseguir pagar as dívidas, né? Que essa é a primeira vez. Eles estão falando que se não passar essas medidas que corre o risco de fechar o governo, como já teve algumas vezes antes. Será que aí o governo não passa orçamento, então ele não pode pagar as pessoas, os trabalhadores, os servidores e fecha tudo, né? Então, essa semana as notícias aparecem a toda hora, tem muita negociação, muita tensão, mas ainda não sabe como é que o que vai acontecer com esses pacotes. Uhum. Valeu aqui ao camarada Caesar, o José Silva e também ao super sticker do Sou Eu, que também está sempre contribuindo conosco, sempre assistindo a Causa Operária TV. A gente tem uma reportagem, mais uma, do Brasil de Fato, sobre a taxa de suicídio nos Estados Unidos. Nos próximos anos, a tendência é que essa taxa cresça. Assim como no Brasil, os Estados Unidos também fazem de setembro o mês de prevenção ao suicídio, uma das maiores causas de mortalidade do país. Suicide is the 10th leading cause of death in the United States. It is the second leading cause of death for young people. And while more has been done around the issue of suicide prevention than really ever before in our history, in our nation's history, there's still a lot that needs to be done more. Segundo dados da American Foundation for Suicide Prevention, cerca de 130 pessoas tiram suas próprias vidas todos os dias no país. Embora o número seja alto, ele está em declínio. In the US, you see a 20, 30-year up and down cycle, right? Where the rates rise for a while, they drop for a while. Muita gente acreditou que a pandemia seria um agravante neste cenário, mas a expectativa, felizmente, não se concretizou. Post-national disasters, hurricanes, large fires, things like that, war, usually, you tend to see a decrease in the suicide rate because of a couple of different things. Human beings are wired to respond cohesively to external threats. The community pulls together. There's a sort of a community resilience. We're in this together. We're going to fight. We saw this following 9/11 in the States. The suicide rate plummeted. People pull together, right? A diminuição na taxa de suicídio, associada ao aumento nos casos de depressão e ansiedade durante a pandemia, desbanca um dos maiores mitos de associação patológica. We have tried to link depression, anxiety to suicide. They're related, but not predictive. Suicide thoughts are a pretty normal response
to stress, to feeling hopeless, to feeling helpless, to feeling overwhelmed, right? It starts with escapist ideation, this desire to get away from the pain we're in. It's a natural human response, right? Suicide behavior is not, right? Suicide behavior is something that we don't want to normalize. We don't want to normalize people killing themselves, right? And so we need to do a better job of telling stories of hope and recovery, right? De acordo com os especialistas, a melhor forma de combater o suicídio é orquestrando uma abordagem global, com desdobramentos federais e regionais que levem em considerações diversos fatores. Suicide is obviously connected to psychology and biology. It's connected to brain illnesses and diseases of the brain, but it's also connected to our environment. So, for example, economic impacts, poverty impacts, homelessness impacts, even contagion can be that sociological kind of perspective on it that isn't necessarily internal or biological. A previsão desses especialistas é que o número de casos de suicídio tenha um ligeiro aumento nos próximos anos, mas apesar disso, há motivos para esperanças. Like to be an optimist, and I like to think that because of the pandemic and because how much suicide has been in the spotlight, that it will become a priority. Bom, valeu aqui também ao Guerreiro de Cristo, que comenta aqui com a gente. Adriana, queria agradecer a sua participação aqui novamente, né, no Correspondente Internacional. A gente já está encerrando aqui o nosso programa. Valeu, Adriana. Então, até o próximo programa aí. Se cuida. Obrigado. Valeu. Obrigada, companheiros. Tchau, Adriana. Tchau todo mundo aqui que acompanhou o nosso programa, que assistiu, que comentou, que curtiu, que compartilhou. Ainda dá tempo de você curtir aí, finalzinho do programa, pode deixar a sua curtida e compartilha. O vídeo ele permanece aqui na Causa Operária TV, compartilha nas redes sociais. O pessoal pode assistir desde o começo, logo em seguida. A gente vai ficando por aqui, até a próxima quinta-feira, 4 da tarde, com mais um Correspondente Internacional. Tchau.